Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques do programa de hoje. Foi anunciado um superministério da Economia. Paulo Guedes vai estar à frente das 3 pastas hoje: Fazenda, Indústria e Comércio e também Planejamento. Aliás, uma outra fusão foi anunciada hoje, que o Ministério da Agricultura com o do Meio Ambiente passam a ser apenas um ministério. O ajuste fiscal, a autonomia do Banco Central e crescimento. Paulo Guedes voltou a falar disso hoje, o que obviamente anima o mercado. O desemprego caiu, segundo a PNAD do IBGE, na comparação, evidentemente, desse terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre e em relação ao mesmo trimestre do ano passado, ou seja, ao terceiro trimestre de 2017. E no estúdio, para comentar todos esses assuntos, o economista Fábio Astrauskas é nosso convidado hoje aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Bom, nós já começamos o programa hoje com a participação ao vivo do repórter Maurício de Almeida, que está em frente à casa do empresário Paulo Marinho, no Rio de Janeiro. Foi lá, inclusive, que se reuniu hoje toda a equipe, digamos, de transição, o início dessa equipe de transição do governo de Jair Bolsonaro. Foi lá, inclusive, que foi anunciado justamente esse superministério da Economia que estará à frente, que será liderado por Paulo Guedes. Maurício, boa noite. Olá, Piotto, boa noite. Foi uma reunião que durou aproximadamente 5 horas, contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Esta foi a primeira reunião política desde a eleição no último domingo. Paulo Guedes chegou cedo, participou de todo o encontro, assim como Onyx Lorenzoni, que deve ser o futuro ministro-chefe da Casa Civil. No final do encontro, Paulo Guedes conversou com jornalistas e anunciou a criação desse superministério, que vai envolver a Fazenda, o Planejamento, a Indústria e o Comércio. Vai ser um superministério da Economia. Segundo Paulo Guedes, isso vai facilitar as ações do governo, principalmente para o desenvolvimento da indústria, porque todas as determinações vão sair de um único lugar, não vai haver nenhum tipo de divergência. Tudo vai caminhar para fortalecimento da indústria, que é o principal objetivo de Paulo Guedes ao assumir esse superministério da Economia, junto também englobando o Ministério da Indústria e do Comércio. Paulo Guedes conversou também com os jornalistas sobre a independência do Banco Central. Ele defende essa autonomia do Banco Central e disse que o mandato do presidente do Banco Central deve ser de 4 anos, não coincidindo com o mandato do presidente da República, para que a política econômica de um governo passe para o outro governo. Ou seja, o presidente do Banco Central assumiria na metade de um governo, iria até a metade de outro, 2 anos para trás, 2 anos para frente. E com isso, o mercado ficaria mais tranquilo numa transição sobre os juros, sobre a política monetária que o governo vai adotar. O Paulo Guedes disse também que gostaria que o atual presidente do Banco Central continuasse no cargo. Ele acha que isso seria natural, mas falou que ainda não fez um convite oficial. Vai primeiro sondar para saber se existe o interesse do atual presidente continuar no cargo. Caso exista esse interesse, aí sim Paulo Guedes vai fazer o convite para a manutenção do presidente do Banco Central. Ele ficaria, assim, mais 2 anos no cargo. Sobre a reforma da Previdência, Paulo Guedes disse que é urgente a aprovação dessa reforma da Previdência. Ele pretende que essa reforma seja aprovada ainda esse ano. Paulo Guedes acredita que o projeto que está sendo debatido no Congresso é bom. Ele disse que nos últimos 2 anos defendeu a aprovação desse Congresso e agora que chegou ao governo não iria mudar de posição. Para Paulo Guedes é fundamental reformar a Previdência para ajustar as contas do governo. No futuro, Paulo Guedes diz que vai ser criada uma capitalização para quem está entrando na Previdência e com isso diminuir o déficit. Para quem já está trabalhando e vai se aposentar, Paulo Guedes acredita que as regras precisam ser alteradas para evitar o grande déficit que o governo está sofrendo. Agora, para encerrar falando sobre esse superministério, é bom lembrar que ele já existiu na época do governo Collor, em 1990, quando também aconteceu esta fusão, criou-se o Ministério da Economia, juntando com Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio. Piotto. Muito obrigado, Maurício. A questão da reforma da Previdência, o Paulo Guedes disse que é preciso consertar a atual, porque ela já existe, muita gente depende dela, e criar um novo modelo sustentável, autossustentável para o futuro, para justamente não ter o mesmo problema que nós estamos passando hoje em relação ao déficit da Previdência. Vamos dar uma olhadinha nas telas de mercado hoje. O Ibovespa subiu 3,69% a 86.000.
885 pontos, se recuperou de ontem, que começou em alta, mas terminou em baixa. As ações das estatais, Petrobras subiu quase 6%. Seguindo aqui para as ações da Eletrobras, quase 4,6%, né? 4,58% de alta. E o Banco do Brasil chegou a 2,94%, quase 3% de alta. Todas as ações tinham caído ontem, as estatais todas. Daqui a pouco a gente fala de Embraer também, mas vamos lá. O dólar comercial hoje, uma queda de 0,40%, chegou a ser um pouquinho maior durante o dia, R$ 3,69, ou seja, caiu daquela marca dos R$ 3,70. O economista Fábio Astrauskas é meu convidado hoje para tentar entender todas essas possíveis... Aliás, para falar do momento da economia hoje, que tem um olhar no futuro, obviamente. As decisões todas tomadas, tanto pelo atual governo quanto pelo governo de transição, já não é mais o momento atual, nós estamos falando dos próximos 4 anos. Diante do que não já... Não é mais campanha, né? Já acabou a campanha, agora, digamos, suas medidas efetivas. Ontem, inclusive, eu fiz um comentário aqui que antes o mercado especulava qual era a proposta de cada candidato para fazer a sua aposta num vencedor. Agora quer saber como fazer, como o novo governo vai fazer. Paulo Guedes não deixou em nenhum momento de falar da necessidade da reforma da Previdência. A história de criar o superministério, não necessariamente pelo superministério, mas porque falou que ia enxugar a máquina pública e, claro, começa pelo tamanho da esplanada, que é gigantesca hoje. Tudo isso faz sentido diante do que foi prometido na campanha e tudo isso é possível do ponto de vista de gerar realmente uma possibilidade de ter um governo mais ágil, com medidas mais ágeis para fazer a economia crescer mais rápida e intensamente, Fábio? Acho que são 3 perguntas suas nessa tua colocação. A primeira faz sentido do ponto de vista de que esta foi a proposta de campanha. Então, na verdade, ele está, neste momento, buscando cumprir o que propôs em campanha. Segundo, cria uma agilidade, sem dúvida, porque ao diminuir o número de interlocutores, né, e centralizar algumas decisões que são correlatas, principalmente as de fazenda, planejamento, e indústria e comércio também faz algum sentido que estejam juntos a essa junção de ministérios, traz mais agilidade. A tua terceira colocação é se isso vai funcionar, né? Isso a gente precisa ver, porque, como foi dito também na colocação anterior, esse já foi tentado um enxugamento desse porte no governo Collor, né, há muitos anos atrás. A maneira como foi feita não funcionou muito bem naquele momento. Outras condições, outro tipo de país, outro tipo de economia mundial, inclusive. Nesse momento faz sentido, principalmente porque está alinhado com as propostas de campanha. Mas até para lembrar do momento do governo Collor ali e a ministra Zélia era exatamente essa superministra, mas ali tivemos um caso do confisco, que aí mudou completamente o panorama. Por isso, outras questões, né? Hiperinflação. Acho que o superministério nem foi testado de fato, porque o confisco dominou o debate nacional naquele momento. Né? E mais uma questão também muito diferente da que a gente vive atualmente, e diferente também da proposta que Paulo Guedes está trazendo ou reforçando de autonomia do Banco Central. Isso não ocorria naquela época, né? Então a gente não tinha sequer as metas inflacionárias, né? Uma política de metas inflacionárias naquele período. O que faz com que a gente tenha não como comparar os 2 superministérios, né, daquele com o que está sendo criado agora. Isso é importante ser colocado. Eu acho que, e também acho que a qualidade, né, o estofo da pessoa que irá liderar esse superministério, a Zélia, sem menosprezá-la, né, mas o Paulo Guedes tem um estofo de alinhamento, né, com esse pensamento econômico maior do que tinha a Zélia à época que foi escolhida. Né? Ele deu uma explicação acerca do superministério e que para mim faz algum sentido, sobretudo do ponto de vista de antes a Fazenda parecia aquele superministério sem ser exatamente, sem conglomerar várias pastas, mas todo mundo ia com o pires na mão. Todo mundo tinha grandes ideias na esplanada, mas se a Fazenda não aceitar, não acontecia nada. Não raro, a gente via ministros indo ao gabinete do presidente da República pedindo uma intervenção sobre o ministro da Fazenda, que em vários momentos da história desse país foi provavelmente o primeiro-ministro, porque a decisão dele valia muito mais do que do presidente da República, até para não ter um choque ali. E ele fez exatamente essa menção, ele falou, olha, às vezes eu preciso de política industrial, que seja, ele fez menção inclusive a isso, até por causa da desindustrialização que sofremos nos anos recentes, se eu preciso de incentivos, isso precisa caber na pasta do planejamento, que precisa ser, de alguma forma, liderada pela Fazenda.
Se for dinheiro. Exatamente, porque eu dou incentivo e com que recurso? Ele falou de desoneração esses dias da folha de pagamento e tudo mais. Mas é um governo que também precisa fazer caixa, porque nós temos um déficit, o déficit é gigantesco hoje. Como é que eu consigo colocar tudo isso na mesma engrenagem? Porque são engrenagens diferentes e o movimento vai ter que ser um só, é o de avanço. Sim. Isso mostra claramente a intenção do próximo governo, né, que é buscar um crescimento rápido, uma retomada rápida do crescimento. Portanto, essa junção dos ministérios, além de uma proposta que é discutível se vai enxugar ou não a máquina, né, porque funcionários públicos, boa parte não serão demitidos, né, então nós vamos juntar pessoas e não necessariamente isso vai diminuir muito o custo da máquina pública, porém a agilidade, a centralização, ela irá ocorrer, né? Num primeiro momento, aparentemente sinalizando para um crescimento rápido da economia. Há essa intenção. E essa intenção do ponto de vista do Paulo Guedes de uma liberdade maior, né? Uma privatização maior, um governo muito mais liberal nesse aspecto. E aí eu fico muito curioso para saber como serão tratadas as desonerações, como serão tratados os subsídios, porque não combina muito com liberdade econômica, né? Eu acho que aí deverá haver um contrapeso, né? Como crescer a economia e, ao mesmo tempo, fazer com que haja dinheiro por parte, né, da Fazenda para bancar algum tipo de investimento. E como é que eu faço? Deverá ser através de corte de subsídios, né? Como é que é a contabilidade de eu dar subsídio e desonerar a folha de pagamento, que já prevê uma arrecadação menor, e ao mesmo tempo, eu entendo a lógica dele, se eu tiro aqui, eu estou apostando num crescimento maior que vem por um outro jeito de arrecadação de impostos, que é o melhor jeito de arrecadar impostos, é com crescimento econômico, Sim. né? Mas como é que eu consigo administrar isso no começo? Porque eu não sei quanto... O governo não tem gordura para queimar. Não tem. É importante a gente também compreender que ele mesmo, né, sinalizou e depois deu um passo para trás, que se necessário para que ele possa bancar essa largada inicial, ele poderá até utilizar uma parte das reservas internacionais. E essa é uma dúvida, né? Então, fará ou não fará? O nível de endividamento do país ele está muito atrelado ao tamanho da dívida, mas também à confiabilidade que se tem de rolar esta dívida. Se o governo conseguir, nos primeiros meses de governo, sinalizar claramente que o país avançará, crescerá, não é um problema que essa dívida aumente um pouco, porque o grande problema não é o quanto você deve, mas é a sua capacidade de pagar o que você deve, né? O país hoje deve, e comparativamente a outros países em percentual do PIB, até menos do que outros países, porém tem uma credibilidade e demonstra uma capacidade de pagamento inferior a esses outros países. Você falou sobre queimar reservas, sobre gastar as reservas. O Paulo Guedes fez menção sobre isso também. Ele disse que é só em último caso, nas questões justamente de um ataque especulativo à moeda brasileira, ou seja, uma desvalorização gigantesca do real frente ao dólar. Acompanhe. O dólar está 4,10, né? Se vier a 4,20, 4,30, se chegar a R$5, vai ser muito interessante. Porque nós vamos vender 100 bilhões de dólares de reservas. Se você vender 100 bilhões de dólares de reserva a R$5, são 500 bilhões de reais. Que significa o seguinte, aí você vai fazer o seguinte, você vai, na mesma hora que você vendeu as reservas, você vai recomprar a dívida interna. É uma política conhecida, se chama política de esterilização. E isso já é um ajuste fiscal em si. Isso já me economiza. Isso é num cenário de crise. O que eu estou dizendo é o seguinte, se houver uma crise especulativa, nós não temos medo nenhum. Pode vir. Pode especular contra, não tem problema nenhum. Aí você vende na crise. Claro, se tiver uma crise e o dinheiro vier lá para cima e botar o dólar 4, 5, etc., vai ser ótimo, porque nós vamos reduzir dramaticamente a dívida interna. Só complementando, ele disse que não faria nenhum sentido fazer isso agora, por esse ponto de vista, porque ele falou assim, por que eu vou gastar a reserva e vou baixar o dólar para quê? Com que razão que eu vou fazer isso aí, colocar um monte de dólar no mercado? Sim. Porque daí eu arrebento as exportações. Só para complementar essa resposta dele. Sob esse ponto de vista, ele não falou de usar reserva na situação de garantir essa largada do governo. Ele falou só mediante um ataque especulativo. Que, diante dessas medidas que o governo está anunciando, e se o mundo não trouxer nenhum solavanco que afete uma economia emergente como o caso brasileiro,
não tem essa razão que ele está dizendo. Não teremos a necessidade de usar a reserva. O importante é a gente entender a entrelinha disso, né? Quando ele coloca que a possibilidade de vender reservas está atrelada a um câmbio mais alto, uma desvalorização cambial, um ataque especulativo, do dólar a 4,5, 5, né? O que seria um ataque especulativo que levasse a moeda a 4,5 ou 5? Seria algum ataque especulativo fundamentado em uma não confiança das medidas que o governo está tomando. Né? Se isto ocorrer, né, ele supõe que pode lançar mão dessa arma, né, que nós já vimos em outras ocasiões que seriam insuficientes, né, em muitos países mais fortes, isso foi insuficiente para conter um ataque especulativo. É menosprezar um pouquinho a capacidade do mundo todo de poder combater ou de algum país em particular, combater um ataque especulativo que vem em massa contra o Brasil. Mas o que está claro aí é que ele está monitorando o câmbio, né, de maneira que, se o câmbio, como está sinalizando, comportado e até em queda, né, isso demonstra uma confiança do mercado externo e interno nas medidas que estão sendo tomadas. Isso trará a possibilidade dele sustentar um déficit por mais tempo, né? Se isto não ocorrer, significa, olha, não tenho certeza de que o investidor, o especulador, não tem certeza de que o país vai crescer. O dólar começa, portanto, a subir, né? Desvaloriza o câmbio e aí ele faz uma medida de, como ele mesmo chama, de esterilização. Ele fala assim, ótimo, então se eu não tenho essa confiança, eu diminuo a dívida, como ele próprio disse, e faço com que o mercado volte a ter essa confiança, porque não terei mais o endividamento que eu tinha. Né? Claro. Então, nesse momento, o importante não é bem o estoque de dívida que o país tem, né? E é o que está se discutindo um pouco nesse momento, quanto de dívida, se ela é grande ou é pequena, mas é o fluxo de crescimento ou decréscimo desta dívida, como ela ocorrerá ao longo do tempo. Num primeiro momento, se ela se mantiver no mesmo ritmo que está, ou com uma sinalização futura, né, de superávites que permitam diminuir, tudo vai caminhar muito bem. E claro, você fez menção anterior, a credibilidade que a gente consegue pagar, é a confiança. Sim, exato. Aliás, dívida quem tem são os Estados Unidos. Exato. E muita, né? Mas a confiança... Mas há uma confiança. Então, claro. Este é o ponto, né? E não é o estoque que vai se contar de dívida, mas é o fluxo, né? Se ele será positivo no sentido de diminuir a dívida ou se ele será negativo no sentido de ampliar a dívida. Fábio, a gente volta a conversar um pouquinho mais. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu falo sobre os níveis de desemprego. Na verdade, o IBGE chama de desocupação. E a gente fala disso logo depois do intervalo aqui no Cenário Econômico. Os supermercados pretendem vender mais, ou esperam vender mais, e pretendem contratar mais funcionários com a chegada do Natal. O estudo foi divulgado hoje e a Vanessa Casalini, em São Paulo, tem detalhes. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. Além disso, o setor divulgou resultados de setembro. O crescimento nas vendas de janeiro a setembro foi de 1,92% na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com o índice da Associação Brasileira de Supermercados. Em valores reais, que é quando se desconta a inflação medida pelo IBGE, as vendas em setembro tiveram queda de 0,05% na comparação com agosto, mais alta de 0,47% em relação ao mesmo mês de 2017. De acordo com a Abras, as vendas continuam estáveis desde maio, com números em torno de 2% no acumulado do ano. Mas para o fechamento das vendas em 2018, o resultado é considerado abaixo do esperado, 2,53%. Para a Abras, esse resultado se explica pelo fato de o consumidor ter se mantido receoso com o cenário econômico e político do país. Uma situação que deve melhorar gradativamente, segundo a associação, com o fim das eleições. Agora, para o Natal, como você disse, a Abras espera um crescimento nominal de 10,27% nas vendas de fim de ano. Esse inclui a inflação. O que, claro, deve refletir em contratações, pelo menos para 33% dos supermercadistas. A expectativa é de que até 14 mil vagas temporárias sejam geradas, Piotr. Obrigado, Vanessa. Vamos pegar os números, então, do desemprego divulgados hoje pelo IBGE. É sobre o terceiro trimestre deste ano. Houve, na verdade, o índice de desemprego agora de desocupação, que diz o IBGE, é exatamente este, 11,9%. Houve uma redução, se a gente fizer uma comparação com o segundo trimestre do ano passado,
que era de 12%, ou melhor, segundo trimestre deste ano, de 12,4%, e no terceiro trimestre do ano passado, que era de 12,4% também. Ou seja, eram 13 milhões e agora, segundo o IBGE, se a gente falar de pessoas que estão empregadas, se dizem com ocupação, o desemprego hoje é de 12,5 milhões de pessoas. Obviamente, se a gente fala de subutilização, esse número vai para 24 milhões. Subutilização são exatamente aqueles profissionais que trabalham menos horas do que poderiam trabalhar, ou trabalham menos dias na semana, ou seja, haveria condições, se tivesse demanda, de trabalhar mais. Ou seja, estão trabalhando, mas estão trabalhando menos do que poderiam. Mas nessa situação de desempregados completamente é de 12 milhões e meio, ou seja, houve uma redução. Vamos dar uma olhadinha aqui no outro dado. O regime de trabalho e o porquê que diminuiu. Houve, com carteira assinada, ficou praticamente estável pelo IBGE de 33 milhões, daqui a pouco eu vou relembrar um dado do CAGED. Sem carteira assinada, houve um aumento de 4,7% em relação ao trimestre passado, com 11 milhões e meio de pessoas. E por conta própria, houve um aumento de 1,9%, com 23,5 milhões. Esse é o estoque de pessoas que têm essa condição de trabalho. Vamos só relembrar um dado do trabalho formal, ou seja, que foi divulgado pelo CAGED recentemente. Em setembro, foram gerados 137.336 novas vagas. E aqui nós estamos falando de emprego com carteira assinada, ou seja, aquela estabilidade do IBGE, em algum momento tem um conflito aqui com os dados do CAGED, porque são dados formais, ou seja, informados pelas empresas. No ano, o estoque de geração de carteira com carteira assinada, de emprego com carteira assinada, subiu 1,9% em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, de janeiro a setembro do ano passado, com quase 720 mil empregos. Em 12 meses, 460 praticamente, ou seja, tem números aí que de alguma forma há um conflito, mas há um conflito, ou seja, de melhora do desemprego. Fábio, eu divulguei esses dados de emprego porque, obviamente, esse é a forma como o governo vai fazer. O Paulo Guedes vai definir, o presidente eleito Jair Bolsonaro vai definir, mas se eu não reduzir o desemprego, isso tem um tempo para acontecer, mas esse é o grande drama brasileiro hoje. Isso é o resquício daquela recessão de 2015 e 2016, que na verdade começou lá em 2014. As medidas conseguem mexer nesse quadro rapidamente. O Paulo Guedes falou em gerar, em 2 ou 3 anos, quase 10 milhões de empregos, o que, do ponto de vista do dado do IBGE, você quase teria ali uma situação, não de pleno emprego, mas muito próximo disso. Dá para fazer isso com essa rapidez? Dá para fazer, à custa de a gente não cumprir as metas inflacionárias que estão colocadas atualmente. Não há dúvida que um crescimento tão rápido do emprego pode ser feito, mas ele traz consigo uma onda inflacionária. Então, porque traz muita demanda. Porque traz muita demanda. Então, a gente vai ter uma ocupação também, né, de uma indústria que vai provavelmente demandar consumir mais rápido do que a indústria conseguirá, ainda que tenha uma capacidade ociosa, né? Esse é o argumento que se coloca contrário a isso, né? Olha, não vai gerar tanta inflação porque esses empregos irão ocupar a capacidade ociosa e, portanto, as empresas permanecerão. Mas é de 30%, só acho que 30% a 35% é isso. E a velocidade disso, né? Quer dizer, quando você cria um emprego, né? Esse emprego ele acaba gerando um consumo num primeiro momento, principalmente de bens de necessidade mais básica, que vão pressionar a inflação. E o Banco Central independente aumenta os juros na mesma hora. Pois é. Então, a isso, vamos ver até quando, né, esse discurso e essa tentativa de uma autonomia do Banco Central, né, ela vai ser levada num momento em que isso possa gerar algum conflito, né? Eu acho que num primeiro momento nós devemos ter ainda a taxa da Selic comportada, não deve modificar até a primeira reunião do Copom, que acontece no comecinho de fevereiro do ano que vem, na primeira reunião do Copom de 2019, mas a partir da segunda reunião do Copom, depois de terminada a primeira, acho que a gente deve começar a ficar atento para ver o quanto efetivamente o Banco Central será autônomo, eu não chamo independente, porque é muito difícil imaginar uma independência dentro do mesmo país. Os Estados Unidos teve esse dilema há anos atrás, né? Independências pode conotar alguma coisa como cada um pode fazer o que bem entende. Na verdade, os dois precisam olhar para o mesmo lado, né? Claro. A autonomia significa o Banco Central poder, sem a influência do presidente, seguir, né, na política monetária necessária para um programa de meta de inflação. Essa autonomia que a gente deve perseguir. Você acha, eu tenho mais, acho, um minuto, mas eu preciso lhe perguntar rapidamente. Você acha que depois, agora com a discussão de questões técnicas de como fazer o país andar, aquela alta temperatura da campanha baixa, ou seja, com aquele país dividido, com ataques de
todo tipo entre as duas candidaturas do segundo turno, isso baixe um pouquinho, porque a gente precisa um pouco de temperatura mais baixa para as coisas andarem, não é? A gente precisa, mas num primeiro momento, quando a gente viu o próprio candidato derrotado, ele não foi muito bem no discurso dele de reconhecimento de derrota. No dia seguinte, ele buscou um tom mais baixo, né? A gente precisa ver se esse tom mais baixo ele irá, né, prevalecer por todos os partidos, o vencedor e o perdedor. Nesse momento é difícil para dizer. Bom, a gente acompanha isso de perto. O discurso do perdedor foi muito ruim no perto do que momento. A gente viu o Obama fazer com relação ao Trump, a gente não pode esperar. Depois houve um recuo, né? Fábio, obrigado mais uma vez pela gentileza. Eu que agradeço, que nos atender aqui no Cenário ouvintes. Econômico. Muito obrigado. Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã a gente está de volta com mais informações do mundo econômico e, obviamente, com mais informações vindas de Paulo Guedes, o futuro superministro da Economia. Até amanhã.